Eu soltar, né? Não sei se eu vou usar. Vamos ver, vai começar. Boa tarde, senhoras e senhores. Igual você, pela mesma coisa. Não, vamos lá, vou começar de novo. Boa tarde. Eu queria primeiramente saudar a nossa diretora, essa educadora antiga e reconhecida nesse município, dona Ana Maria Marreco, ex-secretária de Educação, etc. E eu queria saudar também todos os professores, alguns aqui já conhecidos de algumas outras ocasiões, outros não, mas com certeza todos ótimos orientadores do futuro de vocês, estudantes, aqui que estão terminando essa fase tão importante da vida, esse momento que vai ser exatamente um ponto de inflexão, uma virada na vida de vocês. Eu queria saudar vocês também, que vocês aqui são as pessoas mais importantes hoje, nessa nossa tentativa de dar alguma ideia, algum direcionamento do que vocês podem fazer na sua vida futura. Eu pretendo falar aqui sobre empreendedorismo versus empregabilidade. Do que seria isso? Se você vai fazer alguma coisa por conta própria, se você vai tentar fazer alguma coisa daqui para frente ou mais no futuro, ou se você vai tentar conseguir um bom emprego para garantir o seu futuro. Não pretendo me demorar, e para isso eu gostaria, inclusive, que perguntas fossem deixadas para o final, que é mais tranquilo, mais fácil você responder grupos de perguntas iguais ou semelhantes. E eu prometo que, se eu sentir que vocês estão começando a não gostar do que eu estou falando, eu prometo terminar. Podem ficar tranquilos. Pois bem, eu queria, para começar, voltar um pouco atrás, voltar a coisa de menos de 20 anos, a época que vocês estavam nascendo, alguns de vocês estavam nascendo, outros nasceram depois, pouco depois, mas do início do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois de muitas décadas nesse país, eu diria até séculos, houve pela primeira vez um governo que se preocupasse com essa questão. Qual a questão? A questão da nossa palestra, mas vista por um outro enfoque. Eu disse, qual seria esse enfoque? O que nós queremos para o país? Uma sociedade com todo mundo trabalhando em grandes empresas, em algumas grandes empresas, ou uma sociedade com um grande volume, um grande número de pequenas empresas, pequenos negócios, e com as pessoas, com vários donos de pequenos negócios. O governo Fernando Henrique, o PSDB, escolheu claramente a posição de que o emprego formal, como existia até o século passado, até meados, até quase ao final do século passado, esse estava acabando, estava encerrando no mundo. Então, que era a hora de se aproveitar e se criar condições, cada vez mais empresas, pequenos negócios, com as pessoas para as pessoas, e com vários donos, cada um fazendo o seu negócio. Pois bem, isso veio no mesmo sentido da política em si. O governo Fernando Henrique foi altamente descentralizador, começou a passar recursos para os estados e para os municípios, para a coisa ser totalmente dividida pelo mundo, dividida
na base. Então, não foi uma ideia simplesmente em relação às pessoas, em relação ao emprego, ao empreendedorismo, foi em relação à ideologia de país, à ideologia de sociedade, realmente. Foi entregar o tecido econômico nas mãos, foi tentar cada vez mais colocar o tecido econômico nas mãos de cada vez mais gente, mais pessoas, cada vez maior quantidade maior de empresas. Da mesma forma que a área política, os recursos públicos foram cada vez mais jogados no ponto final, porque existe uma teoria de que você não mora, existe uma ideia, que não é uma teoria, desculpem, realmente para mim é um fato, é de que você não mora no país, você não mora no Estado. Estado e país não existem, são ficção. Você mora no município, você mora no local. Então, a maioria dos recursos deveriam fatalmente estar no município, a maioria dos recursos públicos trabalhando. E dessa forma também o tecido econômico com cada vez mais pequenos empresários. Pois bem, parecia-se que a gente ia caminhar nessa direção. Acabou que o Brasil foi considerado até um dos países com o maior número de empreendedores, talvez o maior dos países que conta, o maior número de empreendedores do mundo. Isso até a virada do governo Fernando Henrique para o governo Lula, onde voltou-se, no governo Lula, foi o anticlímax, voltou-se, onde se esperava que fosse se atingir o máximo de empreendedorismo, o máximo de novas empresas começando e tal. O governo Lula veio num refluxo, voltou tudo. O que fez? Começou novamente concursos públicos à vontade, começou-se a dar valor, a querer dar mais valor ao trabalhador, a exigir estabilidade no emprego, etc., etc. Tudo no sentido de concentrar as coisas na mão de grandes empresas, de repente, apesar de parecer um contrassenso, quando você pensa que o PT é partido dos trabalhadores, mas do partido do trabalhador com carteira, não do partido do empreendedor. Então, o governo Lula cortou toda essa política de empreendedorismo. Na verdade, apesar de parecer, é um governo meio de paradoxos, porque você pensa que tem um apoio à microempresa, mas não tem um apoio a que se cria a microempresa, tem um apoio à microempresa, mas não tem um apoio ao empreendedorismo, tem um apoio, sim, aos grandes sindicatos, às grandes centrais, à estabilidade no emprego, a concurso público, a se criar cada vez mais empregos. Então, neste momento, e é esse momento que vocês estão, 8 anos tentando se criar uma economia de empreendedores, acreditando que o emprego formal no mundo acabou, e 8 anos achando que nós temos que voltar a 1950, no auge do sindicato, do sindicalismo, com o emprego formal cada vez mais forte. Tá? E vocês estão aqui agora, neste momento, no meio dessa dúvida, no meio 8 anos de governo numa direção, 8 anos de governo numa outra direção. Então, o meu recado para vocês é que vocês não estão num momento de uma decisão ou de um futuro muito definido, muito claro. Vocês estão exatamente no meio de uma revolta, de uma revolução, que vocês vão ter que trabalhar bem dentro desse ambiente hostil, desse ambiente que não é exatamente o ideal, não é, digamos, o ambiente que eu consegui ao sair do meu curso, onde eu tinha a garantia de emprego, tentar descobrir aonde que eu podia escolher aonde eu queria ser empregado. Hoje a coisa é diferente. Sim, e o emprego tinha um valor muito grande ainda também. Pois bem, aí vocês me perguntam, e aí, o que eu faço? Olha, eu te diria o seguinte, eu te diria alguma coisa contando uma historinha da década de 60 também, de 50, talvez final de 50, início de 60, quando o Walt Disney ainda era vivo,
e a Disneylândia já era um parque de diversão de um certo porte, não era esse monstro que nós conhecemos de hoje, mas ainda era um grande parque, era uma coisa muito importante que recebia visitantes de todos os estados dos Estados Unidos e de algumas partes do mundo, já recebia de algumas partes do mundo, e os estudantes, alguns deles da idade de vocês, a maioria mais novos, mas ao apresentar, o Walt Disney fazia questão de fazer uma palestra prévia com todos os visitantes, com a garotada, os jovens, e mostrar o que era a Disneyland, o que era a ideia dele no futuro. Ele era um entusiasta, ele era um cara empolgado com o que ele fazia, ele gostava de mostrar aqueles planos futuros. E nessas palestras, então, que ele mostrava, havia perguntas e respostas, e o que acontece? Invariavelmente, um estudante, ou mais, ou vários, adolescentes ou pré-adolescentes, eles perguntavam: senhor Walter, o que eu faço para ganhar muito dinheiro, para ser rico como o senhor? Ele dizia: senhora, meu amigo, primeiro lugar, é muito simples. Primeiro lugar, procure uma coisa que você goste de fazer. Mas uma coisa que você gosta de fazer muito, mas muito. Procure, pense, imagine. Normalmente você não tem que pensar muito, normalmente essas coisas vêm naturalmente, a gente sabe naturalmente o que a gente gostaria de fazer. Então procure essa coisa que você gosta de fazer. A partir daí, você faça aquilo. Assim, mas uma coisa que você gosta de fazer, e que você goste tanto de fazer que você nem se preocupe em ganhar alguma coisa, em receber alguma coisa por essa atividade, mas que você goste tanto a esse nível. A partir daí, faça, mas faça da melhor maneira que você puder, com todo o seu coração, com todo o afinco, com toda a dedicação. E a partir daí, meu filho, você vai conseguir muita gente querendo te pagar bem para fazer isso. Então, eu diria também, meus filhos, meus amigos, meus futuros colegas de trabalho, façam o que vocês gostam de fazer, mas façam com muito amor, com muita dedicação. Que vocês serão ou bons empresários, ou grandes empresários no futuro, ou serão ótimos trabalhadores que vão orgulhar a sua empresa e seus patrões.